gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre número de oxidação, chamado de NOx. Esse é conteúdo de Química A, da capa 7, aula 52. Como você deve bem lembrar, o NOx ele tem relação direta com uma carga virtual que os nossos elementos, os átomos dos elementos químicos, podem tender a aparecer a surgir. Esse NOx ele é diretamente ligado às reações de oxirredução. São aquelas reações onde nós temos um componente que oxida, ou seja, que dá elétrons, e outro que reduz, ou seja, que recebe elétrons. Quando nós temos o conceito de oxidar e reduzir, o reduzir é exatamente quando ele recebe elétrons, ele diminui esse número de carga, o NOx. E o oxidar, por ele doar elétrons, ele aumenta o seu número de carga. Então aqui nós temos algumas regras para determinar o NOx que nós vamos relembrar. A primeira delas é que a substância simples, ou seja, a substância que esteja isolada, os gases em geral, por exemplo, o O2, H2, substâncias como ferro, carbono, eles têm NOx zero. Então, todas as vezes que encontra uma substância simples, e substância simples é aquela que é formada por apenas um elemento químico, independente da quantidade. Somente uma substância, somente um elemento químico é uma substância simples. Os íons monoatômicos, ou seja, aqueles que têm somente um elemento químico e apresentam uma carga, o NOx é exatamente esse número de carga. Aqui nós temos Na+, então o seu NOx vai ser mais 1. Aqui o F-, menos 1, Al3+, mais 3. E nas moléculas, nas fórmulas, a soma desses NOx vai ser igual a zero para que a molécula seja eletricamente neutra. Então, no HCl, é correto nós vermos que o hidrogênio é mais 1 e o cloro é menos 1 para que essa molécula seja zerada. O sódio mais 1, o cloro menos 1, cálcio mais 2 e o enxofre menos 2. Nessa tabela é importante que você sempre tenha em mente essas substâncias, esses elementos que têm sempre NOx fixo. Todo mundo do grupo 1, metal alcalino, tem o NOx sempre igual a mais 1. O grupo 2, metais alcalino-terrosos, NOx sempre igual a mais 2. O zinco, sempre também mais 2. A prata, mais 1. O alumínio, mais 3. Aqui nós temos o caso do hidrogênio, que na maioria dos compostos é mais 1, exceto em hidretos metálicos, ou seja, naqueles compostos que são diatômicos, ou seja, dois elementos apenas aqui, onde o primeiro deles é um metal, nem sempre é diatômico, podendo ter 3 átomos, mas que tem apenas compostos binários, vamos dizer assim. Nestes casos, ele sempre vai assumir o NOx de menos 1, é uma exceção. E o oxigênio, que na maioria dos compostos tem o NOx menos 2, no caso de peróxidos, ele vai assumir o NOx de menos 1. Peróxido sempre vai ser 2 unidades de oxigênio. Por exemplo, o mais comum, o H2O2, ou no caso ali o CaO2. Então, peróxido é sempre quando eu tenho um oxigênio em 2 unidades. Então, O2, um elemento em 1 ou 2 unidades e o oxigênio em 2 unidades. E quando ele for combinado com flúor, devido à eletronegatividade desse flúor, ele assume o valor de mais 2. Então são as duas únicas exceções aqui, para o hidrogênio e para o oxigênio. Aqui nós temos um exemplo de determinar o NOx, por exemplo, do CO2. Nós sabemos que o NOx fixo do oxigênio para a maioria dos compostos é menos 2. Então, cada oxigênio vale menos 2. Nós temos 2 oxigênios, logo, menos 4. O carbono nós não conhecemos, então é x, temos apenas um carbono, continua sendo x, então eu vou simplesmente somar. X mais menos 4 é igual a zero, afinal de contas essa é uma molécula eletricamente neutra. Então x é igual a 4. Esse é o NOx do carbono, mais 4. Aqui nós temos um outro exemplo, K2CR2O7. Nós sabemos que o potássio é do grupo 1, então é mais 1. Temos 2 potássios, mais 2. O crômio, nós não conhecemos o seu NOx, é um metal de transição, ele pode variar. Então é X, temos 2 crômios, 2x. O oxigênio, na maioria dos compostos, é menos 2,
temos 7 oxigênios, então menos 14. Então nós vamos retirar isso daqui tudo igualando a zero. Então é menos 2, ou melhor, mais 2 mais 2x menos 14 igual a zero. Aqui resolvendo, nós teríamos 2x menos 12 igual a zero. Menos 2x igual a 12. O 2 passa dividindo. X é igual a 12 dividido por 2. Então x é igual a mais 6. Esse é o NOx do crômio, de cada uma unidade. Perceba bem isso. De cada uma unidade dos nossos elementos que estão aqui aparecendo dos átomos. Não de todo o K2, não de todo o Cr2 e o O7. O objetivo do NOx é encontrar a carga de cada um. Não dizendo aqui, mais 12, menos 14, não. O objetivo é uma unidade de cada um, porque as quantidades nós já sabemos multiplicar. E quando nós temos um íon, né, um composto iônico aqui que tem uma carga, ao invés de igualar a zero, nós vamos igualar a essa carga. Então aqui, fósforo, oxigênio. Oxigênio é menos 2, temos 4 oxigênios, então menos 8. Só temos um fósforo, então continua sendo x, então nós teremos x menos 8 igual a menos 3, que é a carga. Passa esse menos 8 para o outro lado, fica sendo positivo, então o x é igual a mais 5. O NOx do fósforo é mais 5. É isso que nós vamos fazer, isso aqui também é chamado da tabelinha, chiqueirinho, enfim. N nomes que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Na parte sobre as reações de oxirredução, é bastante importante você se dar conta de quem é aquele que oxida, aquele que reduz, como a gente já disse. A espécie que vai perder elétrons, né, é aquela que vai então doar esses elétrons, é quem oxida. E quem vai receber esses elétrons, ou seja, reduz. Mas por que o reduz? Se você pensar num número como esse, mais 2, se receber 2 elétrons, que tem carga negativa, esse mais 2 vai se tornar zero. Então, o 2 positivo vai cair 2 unidades até chegar a zero. Então, ele reduziu. Então, é isso que a gente fala de reduzir no NOx. O número de oxidação para cada um dos átomos. Então, aqui nós temos uma relação bastante importante. Se o NOx de um átomo aumenta, algebricamente, numericamente, quer dizer que ele perdeu elétrons, então isso quer dizer que ele oxidou, né? E se o NOx reduz numericamente, algebricamente, indica dizer que ele recebeu elétron, então, portanto, ele sofreu a redução. Então, veja aqui a questão do carbono reagindo com o gás oxigênio. Ambos são substâncias simples, portanto, o NOx de cada um é zero. Aqui dentro desse composto, como a gente já viu ali atrás, o oxigênio é menos 2 e o nosso carbono é mais 4. Então o carbono tinha NOx inicial 0 e foi a mais 4, ou seja, ele aumentou o NOx. Portanto, ele perdeu elétrons, sofreu oxidação. O oxigênio que tinha 0 foi a menos 2, ou seja, ele reduziu numericamente, logo ele sofreu a redução, portanto ele ganhou elétrons nessa reação de oxirredução. Deste modo, aquele composto, o átomo que sofre a oxidação é quem é o agente redutor. Então, neste caso, quem oxidou foi o carbono. Portanto, ele é o agente redutor. Por que isso? Porque ele promove a redução do outro. Então, o agente redutor é aquela substância que oxida e que faz com que a outra substância reduza. O agente oxidante é aquele que sofre a redução, mas que promove a oxidação do outro. Então, nessa reação, o carbono é o agente redutor e o oxigênio é o agente oxidante. Feito isso, resolva esses exercícios. Esse primeiro exercício você vai montar exatamente essa estrutura para determinar aqui o NOx do nitrogênio, aqui também do nitrogênio, aqui do manganês. Haja visto que o potássio é do grupo 1, então é mais 1. O oxigênio é sempre menos 2. Aqui já sabemos que o oxigênio é sempre menos 2. Vai descobrir o valor do enxofre, igualando dessa vez a menos 2, porque aqui é um composto que tem uma carga. Aqui você vai descobrir o valor do crômio, lembrando que o oxigênio é menos 2, e aqui nós temos uma carga de menos 2 também. O exercício 2 nós temos aqui uma reação, o zinco, substância simples, reagindo com 2 mols de ácido clorídrico, formando 1 mol de cloreto de zinco mais 1 mol de gás hidrogênio, substância simples também.
Então, a partir disso, você vai fazer a análise. Você vai perceber, então, que o zinco, substância simples, tem NOx igual a 0. O hidrogênio é sempre mais 1, na maioria. O cloro aqui é menos 1. O zinco é NOx fixo em compostos, mais 2. O cloro, menos 1. E o hidrogênio aqui é substância simples, 0. A partir disso, você vai dizer qual é o elemento químico que reduziu o seu número de NOx, qual é o número que oxidou, ou seja, aumentou o seu número de NOx, qual é a substância que então é o agente redutor, ou seja, que promove a oxidação do outro, que promove a redução do outro, ou seja, aquele que sofreu a oxidação. Aqui, qual é a substância que é o agente oxidante, ou seja, que promove a oxidação do outro, que, portanto, sofreu a redução. Aqui você vai escrever a equação que representa a combustão do gás hidrogênio. A combustão do gás hidrogênio nada mais é do que H2 na presença de O2, ou seja, H2 mais O2, isso forma água, H2O. Você só precisa balancear. Vou repetir, H2 mais O2 forma H2O. Você só precisa balancear. E de acordo com essa reação nova, que é H2 mais O2 igual, formando setinha H2O, você vai responder essas outras questões. Novamente lembrando que H2 e O2 são substâncias simples, portanto NOx é igual a 0. Na água, o hidrogênio tem NOx mais 1 e o oxigênio menos 2. A partir disso você vai dizer qual é o elemento que reduz, quem oxida, ou seja, quem tem o seu número de NOx diminuindo, quem tem o número de NOx aumentando. O agente redutor, ou seja, aquele que promove a redução do outro. Automaticamente, o elemento que oxida é o agente redutor. E o elemento que reduz automaticamente é o agente oxidante. Resolva essas questões. Se tiver dúvida, é só me procurar.